Shalom, tudo bem com você? Já tem algum tempo nós fizemos um estudo aqui no canal em que abordamos sobre uma fala do apóstolo Pedro na reunião que foi feita com os discípulos em Jerusalém. Isso nós podemos ler em Atos capítulo 15. Esse estudo, o card deve aparecer aqui, ó. A reunião, essa reunião de Atos capítulo 15, tratou da conversão dos primeiros gentios cristãos ao judaísmo. Mas Pedro, um dos líderes da igreja, ao expor o seu ponto de vista, na realidade optou por não ser necessário converter ao judaísmo, ele chegou a mencionar um certo jugo insuportável, que seria, eu diria assim, uma quantidade enorme de preceitos, de leis, mandamentos, que teria sido elaborada pela tradição, mas que em verdade é doutrina dos homens, doutrina de homens. Hoje, nesse estudo, nós vamos ampliar um pouco o tema daquele estudo que nós fizemos, carga pesada, e reforçar o nosso entendimento das Escrituras. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos e te damos graças, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui e estudarmos a Tua Palavra. Nós agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui, rogamos as Tuas bênçãos, a Tua proteção e também, Senhor Deus, por todos aqueles que irão assistir a este estudo. Para a honra e glória do Senhor, nós te rogamos sempre, em nome de Teu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós podemos ler sobre a ocasião em que o Cristo enviou os seus discípulos a pregar a chegada do reino. Eles foram enviados para pregar a chegada do reino, que é a boa nova, né? O Cristo começou o seu ministério falando sobre isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 11, após o Cristo dar as orientações a eles no que eles deveriam fazer e como eles deveriam se comportar, ele os enviou, óbvio, e enquanto seus discípulos estavam pregando a boa nova no reino, o Cristo foi para as cidades deles e também pregou. Provavelmente, em Betsaida, Corazim, Cafarnaum, e essas cidades também são mencionadas no capítulo 11. Ao final de um discurso que ele faz e que foi registrado por Mateus, em que ele mostra a responsabilidade de cada um de seguir o caminho para Deus, o Cristo, eu diria assim, como sempre fez, ele agradece a Deus pelos seus caminhos, pela sua doutrina, por tudo que Deus faz em nossas vidas, né? Pelas informações que ele estava trazendo. Ele fala, né? Graças te dou, meu Pai, por revelar isso às criancinhas. E ele conclui justamente com informações muito importantes. E é sobre isso que nós vamos falar agora especificamente, né? Vamos ler a partir do versículo, em Mateus 11, versículo 27. Vamos ler. Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Antes de falarmos um pouco mais sobre esse versículo, nós queremos dizer que essas afirmações que o Cristo traz aqui em Mateus 11, 27, são muito semelhantes também em anotações que foram feitas por João no evangelho dele, que apenas escreveu de uma forma diferente, mas o conteúdo, o sentido, né, e a própria declaração são os mesmos. Vamos ler duas delas. João, capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E João, capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Amém, maravilha, glória a Deus. Nós também já fizemos comentários, né, sobre essas passagens em outro estudo no canal. Você procura o card
veja o estudo assim, o Cristo. Amém? Nessas passagens que nós vimos, tanto em Mateus 11, né, capítulo 11, lá o versículo, e também esse aqui em João, esses dois, em João capítulo 7 e João capítulo 12, nós podemos perceber a similaridade, né, entre essas falas do Cristo. Né? Porque todas elas permitem a aproximação do discurso do Cristo em situações diversas, anotadas por Mateus e anotadas por João. Elas demonstram, na realidade, a unidade do registro feito pelos discípulos que apontam na mesma direção. E, acima de tudo, elas expõem a unidade de pensamento do discurso do Cristo, que sempre foi o mesmo. Tudo, na realidade, foi entregue ao Cristo por Deus, para que ele pudesse realizar a sua missão, a sua obra. E que tem, na realidade, né, essa obra tem como ponto central a doutrina do Cristo, que é a doutrina de Deus. Ou seja, foi Deus que ordenou o que o Cristo deveria dizer e falar, né, em todos os seus discursos, em todos os momentos, em todas as situações. Isso o próprio Cristo deixa claro. Né? Daí dizer, né, acerca da centralidade do Cristo em nossos estudos. Porque, óbvio, é imprescindível nos alinharmos com Deus, não com os homens. A centralidade do Cristo, ela traz em si a própria centralidade de Deus em nossas vidas, como decorrência do primeiro mandamento. Porque o que o Cristo fala, ou o que o Cristo falou e disse, foi Deus que mandou ele falar e dizer. Né? Bem, vamos continuar a leitura em Mateus capítulo 11, né? Mas agora vamos ler o versículo 28. Vamos ler? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Maravilha! Glória a Deus. Pelo que vimos, né? Se a doutrina do Cristo, ou seja, o seu ensino, né, veio diretamente de Deus, que ordenou que fosse falado e dito pelo Cristo, certamente é essa doutrina, não é mesmo? É essa doutrina que traz vida aos seres humanos, pois certamente é algo que sai da boca de Deus, tanto quanto a própria Torá. Esse versículo 28, ele é tão importante porque nele o Cristo se faz verdadeiro mestre e profeta, trazendo a palavra de Deus e ensinando a todos aqueles que assim desejarem, de forma a estarem aliviados pela palavra correta que vem do Senhor, não por ensino dos homens. Isso é extremamente importante. Se Deus deu ordem ao Cristo no que ele deveria falar e dizer, ou seja, no seu ensino, na sua doutrina, e o Cristo deixa claro isso, é óbvio que essa palavra vem da boca de Deus. E isso alimenta a alma, alimenta o espírito. É isso que traz vida aos seres humanos. Esse ensino é o mais correto, o ensino do Cristo sobre a Torá, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos do Senhor, é o mais correto, é o mais honesto, sincero, verdadeiro e alinhado com Deus, né, através da Torá, alinhado com a palavra de Deus, e que tem o mesmo teor que, óbvio, a própria Torá apresenta a todos. Veja o que a Torá fala a respeito de si mesmo. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 30. Nós já falamos sobre isso também no canal. Vamos ler. Deuteronômio 30, versículo 11. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos, para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Amém. Glória a Deus.
os versículos, esses versículos do livro de Deuteronômio, né, capítulo 30, eles parecem nos dizer que a Torá foi feita na medida certa para todos nós. Os mandamentos não estão longe, estão perto. Os mandamentos não estão no céu, eles estão aqui com a gente. Eles estão conosco aqui, ao nosso alcance. Não precisava inventar nada, nem retirar nada dela, da Torá, porque o que ela possui, né, os mandamentos que nela se encontram, na realidade eles são suficientes para seguirmos o caminho de Deus e para conseguirmos atender às exigências que Deus, o Pai, nosso Criador, quer de todos nós. Ela é a medida certa, a exigência certa, a medida correta para todos nós, para cada um de nós. Muitos acabam por ampliar os sentidos, né, dos preceitos da Torá e acabam caindo numa cilada por se verem cercados por todos os lados por leis e mandamentos que na realidade não vieram de Deus. Tomar cuidado com isso. E eles acabam ficando com a alma carregada, oprimida por uma quantidade enorme de coisas que devem fazer eles devem acabar fazendo para poder atender a demanda, mas é uma demanda dos líderes nas congregações, que acabam falando, olha, é assim que vocês têm que fazer, e aí acabam criando regras e mais regras. Não é assim, né? A palavra de Deus nos foi dada de graça para que possamos cumprir o que Ele espera de nós o tempo todo, preparando cada um de nós para o reino. A palavra de Deus não nos foi dada para nos fazer de escravos de um sistema idealizado com objetivos diversos e que um dia, no retorno do rei, no glorioso retorno do rei, esse sistema vai cair. Nós não fomos feitos para ser escravos desse sistema. Não. Nós somos feitos, a Torá, a lei do Senhor foi dada para nos trazer vida. O Cristo sabia que a tradição dos homens impunha uma carga pesada sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação dele, né? E ele veio apresentar uma visão pura da palavra de Deus, da Torá. Eu repito, né? Com os ensinos que verdadeiramente estavam alinhados com a vontade do Eterno. E como podemos ver, o Cristo nos alivia com o seu ensino e com a sua doutrina, porque do mesmo modo que as palavras da Torá, o ensino do Cristo, né, a sua doutrina, o ensino e a sua doutrina não são difíceis de cumprir, porque estão aqui conosco, ao nosso alcance, né, e por isso nós devemos guardá-los no coração e cumpri-los. É muito simples, não tem que ficar inventando nada. Vamos continuar a leitura em Mateus capítulo 11. Vamos ler agora o versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu vou reforçar aqui a leitura desse versículo. Preste atenção nessa frase, aprendei de mim. Amém? Glória a Deus. Esse versículo é lindo, gente, lindo. O Cristo fala para que nós tomemos sobre nós o seu jugo. Glória a Deus. Isso significa, em outras palavras, que Ele está nos chamando para sermos seus seguidores, seus discípulos. Que maravilha isso. Alunos do seu ensino, que é a doutrina de Deus. Louvado seja. Assim, com isso em mente, né, ele fala para aprendermos dele, aprendermos com ele, aprendermos por ele, aprendermos através dele. Por isso, ele, como palavra encarnada, nós precisamos aprender dele, sobre a palavra que vem através dele. O sentido verdadeiro da Torá e dos mandamentos do Senhor, não outras coisas. Ele vem falar do sentido verdadeiro dos mandamentos de Deus, que estão na Torá, que nunca foram anulados. Nunca foram anulados com a sua vinda. Pelo contrário, foram corretamente ensinados para que
nós saibamos, nós possamos saber o seu real significado e tenhamos uma postura correta diante da palavra de Deus. E nós possamos cumprir os seus preceitos. O Cristo, assim, é o nosso verdadeiro mestre, aquele que nos ensina tudo o que Deus quer que saibamos, não apenas para a honra e glória dele, de Deus, o eterno Criador dos mundos, mas que tenhamos as condições necessárias para entrarmos no reino, que foi, obviamente, o princípio da pregação do próprio Cristo. Foi anunciado por ele. Assim, eu acho que a gente deve aprender dele. Óbvio, né? Ele está dizendo isso. Simplesmente porque ele é a palavra de Deus encarnada. Porque ele é o mestre dos mestres. E porque sua palavra é vida, como ele próprio declara em João, capítulo 6. Vamos ler, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Glória a Deus, maravilha. As palavras que o Cristo traz para nós são Espírito e vida. E nós precisamos aprender dele, que nos ensinou corretamente a palavra que vem de Deus. A doutrina que é de Deus, do Pai. Isso é o mais importante, né? A mansidão que ele acabou mencionando no próprio versículo, né? A mansidão do Cristo e a sua humildade de coração, porque aprender dele, né, implica ter contato com a sua mansidão, com a sua humildade. Né? Essa mansidão e humildade que ele disse, né, no versículo 29, na realidade são uma prova inequívoca de que ele nos trouxe algo que era de Deus. E como ele trouxe algo que era de Deus, ele não falava por si mesmo. Como ele já declarou em João, capítulo 12, né, versículo 49, que a gente já leu aqui. Ele não falava por si mesmo, ele não falava de si mesmo, ele falava de Deus. Isso é a maior prova de mansidão e humildade. Não estou falando de mim, estou falando do meu Pai. Por isso podemos confiar em suas palavras, em seu ensino, em sua doutrina. Do mesmo modo, confiando, somente nele podemos encontrar descanso. Porque o ensino que ele nos traz é o suficiente. É o suficiente, é vida. Não está longe de nós, está perto, está aqui no coração. É assim que tem que ser. Amém? Para encerrar o estudo, vamos ler o último versículo em Mateus 11. Vamos ler. Mateus capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilha! Esse é um dos versículos mais conhecidos dos evangelhos, né? Meu jugo é suave e o fardo é leve. Lembre-se, o que Deus exige de nós é algo suave. A nossa cruz não é pesada. Não é, não. Talvez a parte mais pesada de seguir a Cristo seja o negar-se a si mesmo. Porque, na realidade, para a gente entrar no reino, a gente não pode levar nada desse mundo. Apenas o que Deus nos ensina e coloca como sua vontade, que deve ser feita tanto na terra quanto no céu. Isso é verdade. Mas a nossa cruz é a medida certa para todos, e cada um de nós tem a sua. Tem a sua medida certa, personalizada, que no conjunto da obra é leve, não é pesada. Por isso o Cristo diz que seu jugo é suave. Isto é, exatamente como a Torá é algo que não é difícil de entender nem de cumprir. E a carga que ele nos impõe é leve, ou seja, a nossa carga são os mandamentos da Torá na medida exata que Deus nos entregou, medida suficiente que Deus nos entregou. Justamente ele, Deus, o Pai, o nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança e que nos conhece tão bem. Ele sabe as medidas de cada um. Ele sabe quais são as nossas potencialidades, as nossas fraquezas e por isso nos deu o tanto certo que podemos aprender e cumprir. Gente, obediência, parece que as pessoas ficam arrepiadas só de falar nisso, né? A obediência não é um fardo pesado. Ela é algo que nós podemos cumprir com sabedoria e humildade. A mansidão, como o Cristo, né? Nós precisamos ter mansidão, isso é fruto do Espírito. Essa mansidão abre os caminhos do entendimento sem opressão
para uma vida de submissão. E aí, fique claro, né? Uma vida de submissão somente a Deus. A mansidão, gente, a mansidão. Com esse fruto do Espírito, né, o Espírito, nós somos conduzidos ao convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Né, como um compromisso natural. É natural. O compromisso, né, com a palavra de Deus é natural. E isso nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não como algo angustiante que nos sufoca como se fôssemos escravos. Absolutamente. A palavra de Deus nos liberta. Desde a Torá. O Cristo nos ensinou o sentido correto da Torá. E nós precisamos dar atenção a tudo isso, para a honra e glória do Senhor. Portanto, a título de conclusão, nós devemos aprender do Cristo. Aprender com suas palavras, aprender os seus ensinos. E com tudo isso no nosso coração, nós poderemos encontrar descanso para as nossas almas, porque vamos fazer a medida certa. Não vamos fazer nem mais nem menos. A medida certa, que nos traz vida. E assim, com alívio para as nossas almas, sem aquela coisa pesada, opressora em cima de nós. Não, negativo. Com alívio, nós poderemos encontrar o caminho para o reino. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, sua casa, para a honra e glória do Senhor. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.